Bom dia, paz seja contigo, homem e mulher valente de Deus, amém? Nós iniciamos mais um Bom Dia Valentes, glória a Deus, graças a Deus. Que bom é ter você aqui conosco assistindo essa live. Eu me chamo Calidiane Teixeira, sou ministra da Igreja Resgate de Valentes. Seja muito bem-vindo a mais uma live Bom Dia Valentes. E você que está chegando agora aqui, paz seja contigo, Laís, seja muito bem-vinda à nossa live Bom Dia Valentes, amém? Eu gostaria de te pedir um favor, né? Para você que está chegando agora aqui, para você que está já presente aqui na live, que sejamos evangelistas. O que é ser um evangelista, Calidiane? Evangelista, ele leva o reino, certo? Ele transmite o reino de uma forma que um pastor não consegue transmitir, porque o evangelista, ele é de forma proposital colocado para fora, né? Ele vai, traz as pessoas e coloca para dentro. Seja muito bem-vinda à nossa live Bom Dia Valentes, minha mãe valente, mulher valente, leoa valente, amém? Então, já que você entendeu o que significa ser um evangelista de Deus, eu quero que você hoje seja um evangelista também, um evangelista digital. E o que significa ser um evangelista digital? Como que funciona isso? É muito simples, gente. Não é um bicho de 7 cabeças. Você vai simplesmente pegar o seu celular e vai encaminhar essa live para o maior número de pessoas que você acredita que podem assistir agora ou que talvez possam assistir no futuro, porque essa live vai ficar gravada. Então, pega o seu dedinho aí, encaminha para o maior número de pessoas no seu direct, ou se você quiser também encaminhar no grupo da igreja, no grupo dos amigos, enviar para algumas pessoas no próprio WhatsApp mesmo, para que as pessoas possam clicar e vir para a live, faça a mesma coisa, encaminhe, copie o link e envia pelo WhatsApp, tá bom? Porque eu vou fazer a mesma coisa e eu vou aguardar você também fazer. Então, em 2 minutos, não é muito tempo, 2 minutinhos eu vou abrir esse espaço para justamente a gente conseguir alcançar o maior número de pessoas, amém? Nós estamos querendo alcançar o maior número de pessoas também dentro do perfil da nossa igreja, porque a gente usa hoje o perfil do nosso apóstolo, porque na nossa igreja ainda nós não conseguimos bater ainda 1000 seguidores. Então, se você nos ajudar encaminhando essa live para o maior número de pessoas, quem sabe Deus também nos ajuda e nos dá graça para justamente nós alcançarmos a quantidade de 1000 seguidores para começarmos a fazer a live no próprio Instagram da nossa igreja. Seja muito bem-vinda à nossa live Igreja Resgate de Valentes, amém? Provavelmente é a pastora Daiane que está aí. Seja muito bem-vinda à nossa live Leoa Valente, nossa pastora do carisma. Se vocês não ainda conversaram com a pastora, vocês vão entender o porquê que a gente fala que ela é a pastora do carisma. Ela é muito fofinha, ela é muito de boa. Seja muito bem-vindo, Maicon, à nossa live Leão Valente, amém? Nós vamos já começar, eu dei 2 minutinhos pro pessoal encaminhar as lives, tá bom? Encaminhar essa live de agora para o maior número de pessoas, então vão encaminhando aí, gente, vão encaminhando que a gente já inicia. 2 minutinhos, ó, são 9h12 aqui no meu contato, no meu relógio. Eu não sei que horas é para vocês aí, então 9h14 a gente de fato inicia a live, amém? Mas me contem, vocês que já estão aqui já conseguiram encaminhar a live. Que live poderosa de ontem, hein, do nosso apóstolo. Vocês conseguiram assistir? Eu assisti. Eu assisti do início ao fim, eu só não consegui comentar muito. Mas eu ouvi, eu captei muitas coisas importantes que foram faladas. Você que vai assistir essa live depois, procura depois sobre o propósito de verdade, a série que tá tendo no nosso apóstolo. Maravilhosa, né, Laís? Eu fiquei impactada com coisas que ele tava falando. E é engraçado que tem coisas que a gente já sabe, né? Se você for parar para analisar o contexto que ele estava contando, eram coisas que a gente já sabia, mas ele trouxe uma outra ótica. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu tive a sensação que ele trouxe uma outra ótica daquilo que a gente já sabia. E eu acho interessante porque são coisas simples, mas que precisam ser colocadas em prática. São coisas simples que parecem não fazer diferença, mas que fazem uma diferença enorme. Não sei se você pegou, mas quando ele falou assim, você que passou por problemas com dívidas, você que passou tananã, é porque o seu propósito está intimamente ligado a isso. Aí eu falei, glória, recebi essa palavra aí, eu peguei, captei e eu entendi que
Vem mistério aí pela frente. Se você não entendeu do que a gente está falando nesse exato momento, eu sugiro que você assista depois dessa live já a live Propósito de Verdade. Tem uma série de lives que ele está ministrando sobre as nossas vidas e tem sido algo extraordinário. A Laís colocou assim: eu senti só confirmação no meu coração, coisas que Deus já falava e eu ainda permaneci. Verdade, Laís. É verdade. Às vezes Deus já falou pela boca de outras pessoas, mas você fala, não, Senhor, fala diretamente comigo. Já aconteceu comigo, tá? Eu tô falando que já aconteceu. Fala de novo, fala só mais uma vez. Não, mas me confirma só mais uma vez. Aí o Senhor, tá bom, eu vou confirmar. E aí, numa live, onde você tava pedindo confirmação, Deus vai lá e te entrega. Amém? Pronto, gente. Começamos. Pai, seja contigo, Tainá. Seja muito bem-vinda à nossa live Bom Dia Valentes. Fica à vontade. A gente costuma falar que é a casa do mesmo Pai, literalmente a casa do mesmo Pai. Nós estamos aqui para ministrar a palavra dele, amém? E a ministração desta semana, gente, se você não assistiu o culto, eu sugiro que você também assista o culto de domingo, tá bom? Porque foi uma ministração, nossa, muito, muito poderosa sobre as nossas vidas. E ela fala especificamente sobre momentos inesquecíveis. A gente vem falando, na verdade, a semana toda, né? E hoje não poderia ser diferente. O que são momentos inesquecíveis diante da presença de Deus, diante da vontade dele, ou diante das circunstâncias que nós estamos vivendo? O que significa ter um momento inesquecível com Deus? Calma, que eu vou já te explicar. Vamos já chegar, né? Vamos já explanar esse conteúdo todo. Na verdade, já vem sendo explanado pelos outros ministros da casa, tá bom? Mas hoje nós iremos falar um pouquinho mais, porque eu tenho certeza que Deus falou algo específico no meu coração e eu quero transmitir para você. Amém? E na palavra dele está escrito que as palavras que saem, elas não saem para voltar vazias, elas voltam para fazer aquilo que... Elas voltam não, elas fazem aquilo que bem lhe apraz. Ou seja, ela vai direto em encontro com aquilo que você tem desejado. Então, se você está hoje com o seu coração aberto, totalmente conectado e entendendo aquilo que Deus quer falar com você, tenha certeza que você sairá daqui. Se você vai buscando uma resposta, essa resposta vai ser dada agora pela manhã. Seja muito bem-vinda, Bebel. Você é a mãe da nossa leoa valente, né? Eu descobri isso ontem. Eu fiquei muito feliz, inclusive. Seja muito bem-vinda à nossa live Bom Dia Valentes. Eu descobri que você é a mãe da Gleice, ministra valente da nossa casa, Igreja Resgate Valentes. Seja muito bem-vinda, tá bom? Ou seja, aquilo que Deus começou, se você ainda não entendeu que houve um término naquilo que Ele começou, tenha a certeza que vai ser finalizado. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, isso está escrito na palavra dele, não são minhas palavras, é a palavra dele que diz, está escrito lá. Seja muito bem-vindo, Pastor Eliezer, Leão, pastor, profeta, Leão Valente, amém? E é exatamente isso, meus irmãos. Tem situações nas nossas vidas que parecem nunca terminar e nunca ter fim, certo? Mas, quando estamos debaixo da vontade de Deus, quando estamos totalmente conectados e intimamente ligados ao nosso Deus e entendemos que há momentos na nossa vida que são bons e são também não tão bons, não vou falar ruins, mas não tão bons. E todas as fases, tudo passa. Você consegue ver o extraordinário de Deus nas coisas mais simples. E nesta manhã, eu preciso te dizer que a sua vida, aquela que Deus te deu, Ele tem um propósito específico, Ele tem algo específico para você. E você viverá momentos inesquecíveis. Amém? E mesmo que pareça no seu dia a dia, situações, problemas, cansaço, como se fosse no seu limite, sabe? O auge do seu limite, o esgotamento máximo da sua vida. Quando você entrega essas situações para Deus, automaticamente você sente um fardo saindo de você. Você concorda comigo? Pelo menos acontece comigo. Quando eu entendo que eu tô passando por uma situação que eu já tentei. Na força do meu braço não foi. Mas eu sei que não é na força do meu braço. Eu falo, Senhor, é contigo. Tá contigo porque comigo não vai. Eu não consigo. Mas eu entrego nas tuas mãos. Gente, automaticamente, quando eu me rendo dessa forma para o meu Senhor,
eu sinto como se fosse um peso saindo. Literalmente, é um peso saindo. E aí eu falo, uau, nossa, que sensação maravilhosa. E aí eu começo a me sentir leve. Eu começo a entender que, de fato, não é na força do meu braço. É através dele e é por ele. Então, se algo tem resistido perante a sua vida, perante as situações que você tem passado, se algo tem resistido àquilo que você quer entregar a Deus, é simples. Seja sincero com suas palavras, seja totalmente verdadeiro aquilo que você quer para sua vida e entrega para Deus. Fala, Senhor, eu não aguento mais, eu não tenho mais paciência, eu não consigo mais, mas eu sei que em Ti eu posso confiar. Em Ti a minha esperança não é frustrada. Em Ti eu tudo posso naquele que me fortalece. E aí você vai sentir, você literalmente vai sentir algo saindo, sabe? Algo te deixando mais leve, algo te deixando mais tranquilo. Amém? E eu preciso te dizer também que a oposição é o lado contrário. A oposição é o lado contrário daquilo que você acredita. Ela nunca, tenha a certeza disso, ela nunca será maior do que a promessa que Deus tem para você. Foi forte essa palavra, né? Foi exatamente isso que o nosso apóstolo ensinou pra gente. A oposição nunca será maior do que a promessa que Deus tem para as nossas vidas. Ou seja, se Deus te prometeu algo, lembra que eu falei no início, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele já falou através de um profeta? Tenha a certeza que aquilo que ele te prometeu é maior do que qualquer situação contrária que esteja acontecendo na sua vida. A palavra declara em Salmos 46, 1 e 2 assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares. Ou seja, o que ele está querendo dizer especificamente aqui? Mesmo que o inimigo tente de todas as formas possíveis te atrapalhar de chegar no seu objetivo, no seu alvo, de cumprir o seu propósito, a promessa de Deus continua sendo maior do que aquilo que o inimigo tenta fazer contra você. É como se fosse Davi e Golias. Davi, ele via que havia um gigante, certo? Um gigante que afrontava o povo de Deus. Mas ele parou para analisar e falou assim: bom, eu não tenho tudo o que esse outro povo tem, mas eu tenho um Deus. E eu sei que esse Deus é muito maior do que esse próprio gigante que está na minha frente afrontando o meu povo. Então eu vou lá. E aí quando Davi se posiciona, você lembra dessa história? Quando Davi se posiciona e fala: eu vou para cima desse gigante, e esse gigante não vai me derrotar, porque o meu Deus é maior do que esse gigante, é maior do que essa batalha, é maior do que tá do que essa situação aqui que parece totalmente contrária. Foi aí que ele ganhou. Foi aí que ele entendeu que ele pode parecer tudo caindo, desmoronando na sua frente, mas se você tenha a certeza que o Deus que habita dentro de você e que o Deus que você confia e crê é maior do que essa situação, meu amigo, você vai passar por essa situação dando glória a Deus, porque é a sua forja mediante essa situação. É você sendo forjado e preparado para receber aquilo que Deus tem para sua vida. Amém? O inimigo, inclusive, vai tentar, tá, gente? Ele vai tentar de todas as formas te atrapalhar de conseguir alcançar o seu objetivo. Eu já falei, seja muito bem-vinda, Elisete, a nossa live Bom Dia Valentes. Ele vai tentar, inclusive, ele vai construir uma narrativa. O que é construir uma narrativa? É uma história. Ele vai contar, ele vai tentar contar pra você que... Ele vai tentar te colocar pra baixo. Ele vai falar sussurrar no seu ouvido: não adianta, não vai acontecer. Não adianta, já é tarde demais. Você não vai cumprir aquilo que Deus te chamou. Não adianta você tentar, não vai dar certo. Seja muito bem-vinda, Leoa Valente. Graça, seja muito bem-vinda. Não adianta. O seu tempo já passou. Você já tá velha demais, você já tá velho demais. A minha mãe colocou aqui: estou escutando o Marcelo colocando café na xícara. É verdade, ele estava colocando agorinha mesmo.
E aí o inimigo vai tentar de todas as formas, todas as formas. Inclusive a gente teve domingo uma situação que eu parei para refletir depois que, de fato, se a gente não tomar cuidado com aquilo que a gente fala e como a gente fala, a gente mesmo acaba se deixando levar por aquilo que o inimigo tenta colocar na nossa cabeça, né? Tava numa situação, a gente teve um churrasco na minha casa, e aí tinha uma situação que a irmã falou, nossa, é que parece que eu sou velha demais para aquilo que para aquilo que Deus tem para minha vida. E não, nós não estamos velhos demais para aquilo que Deus tem para nossas vidas. Nós não estamos velhos demais para cumprir a vontade de Deus. Nós não estamos velhos demais para conquistar aquilo que Deus já declarou sobre as nossas vidas. Nós não estamos velhos demais para justamente viver e desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Nunca, tenha a certeza disso, que nunca Deus desperdiça aquilo que a gente tem vivido, a nossa trajetória. Ou seja, se parece para você que você já está velho demais para vivenciar aquilo que Deus te chamou como um propósito, que Deus tem como propósito de vida na sua vida, tire isso da sua cabeça. Não acredite naquilo que o inimigo tenta colocar. Sabe aquela música que a gente canta na igreja? O inimigo tenta laços e embaraços. Ele tenta. Mas ao mesmo tempo que ele tenta, ele cai também. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que habita dentro de nós, que é muito maior do que qualquer pessoa, do que qualquer problema, do que qualquer situação. Ele é muito maior. Seja muito bem-vindo à nossa live, profeta Edemilton. Inclusive, como escreveu Davi em Salmo 34:19, que diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Davi tem deixado muito claro aqui pra gente que não é que não haverá situações, não haverá aflições, mas é para que nós tenhamos bom ânimo. Porque Deus venceu, além de Jesus ter vencido o mundo, o Senhor também nos livra. Vamos ver aqui o que a nossa pastora colocou. Quando estamos no centro da vontade de Deus, as coisas acontecem no tempo certo. Ele até antecipa o cumprimento de algumas... Exato! Antecipa o cumprimento de algumas promessas. Seja muito bem-vinda, Leoa, Débora. A nossa live Bom Dia Valentes. Veja que o problema nunca foi a existência de aflições. Nunca foi. Na Bíblia já estava escrito que nós teríamos. Amém? Mas é o que os problemas fazem com a gente. Na maioria das vezes, quando você não está alinhado, não está totalmente clara a vontade de Deus para sua vida, quando não está claro, você se conforma com aquela situação. É o conformismo que faz você sair do direcionamento daquilo que Deus tem para sua vida, de um alinhamento. E aí você acaba falando assim, é normal, né? Já é essa situação e parece que é normal, virou um ciclo. E aí você olha e fala, tá tudo bem, eu vou passar por ela. É diferente de você ter a certeza de que você já venceu aquela situação. Quando você se conforma, é diferente de você já ter a certeza que você vai passar por aquela situação. Não significa que nós não teremos aflições. Nós teremos, mas nós passaremos por elas. E não seremos atingidos por elas. Porque, como dizem Salmos, como Davi escreveu, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Muitas das vezes o problema é você se acostumar com o sofrimento. É se tornar passivo. Tá acontecendo, amém. Vou deixar a vida me levar. Que isso vai acontecer, isso vai passar, isso vai finalizar. E você não se posiciona. Você não toma a atitude de uma pessoa que é de fato um governante da sua própria vida. Você acaba de aceitar as derrotas que o inimigo tenta colocar sobre você. E aí você esquece quem você é em Deus. Você esquece a sua identidade. E quando a gente esquece a nossa identidade em Deus, é onde mais acontece. É onde mais a gente mesmo, é onde mais a gente aceita as derrotas do próprio inimigo, que ele fala, não, você é um derrotado, você não vai conseguir, você não vai vencer, você pode tentar, mas você vai cair, quando na verdade é ele que já está caído, e ele está tentando levantar, só que ele não vai levantar. Eu preciso te dizer que o inimigo não vai levantar, não vai fazer você cair também, porque todos que estão aqui na live, todos,
Todos. Seja muito bem-vindo à nossa live, Cris. Todos os que estão aqui nessa live estão em total alinhamento e direcionamento da vontade de Deus. E nenhuma dos que estão aqui, daqueles que irão assistir, cairão por causa de uma vontade que é contrária àquela que é a vontade de Deus. Nenhum. Amém, meus irmãos? Ou seja, desde domingo, o Espírito Santo tem ministrado nas nossas vidas a quebra da passividade, a quebra do conformismo, a quebra de aceitar aquilo que o inimigo tenta colocar nas nossas vidas. E eu vou continuar profetizando. O inimigo vai tentar levantar, mas você não vai cair. Você não vai se deixar abater pelas situações. Você continuará confiando em Deus. Você continuará acreditando e conseguirá vencer, conseguirá transpassar, conseguirá pular, conseguirá fazer tudo aquilo que Deus quer para sua vida. Inclusive, como a nossa pastora colocou, você receberá a antecipação das promessas que Deus tem para sua vida. Você viverá coisas antecipadas, porque nós estamos no ano da antecipação, amém? Você crê nisso? Eu creio e eu tenho vivido isso. Então eu posso te dizer com toda certeza que quando você está debaixo do alinhamento e direcionamento de Deus, podem vir as situações contrárias. Mas as que serão maiores do que as situações contrárias, meu filho, não tem lógica, não tem nem explicação, mas você vai vivenciar. Você viverá. Amém? Como diz o nosso Kenneth Hagin, como nosso pastor falou na nossa igreja, a fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. Ou seja, se você reconhece que a fé é a certeza das coisas que você não vê, mas que você crê. Vou falar de novo. A fé é a certeza das coisas que você não vê. Nos olhos naturais você não consegue ver a fé. É colocando em prática, é dando um passo de cada vez, é indo de pouquinho em pouquinho que você consegue fortalecer a sua fé. É nesse ponto que a vontade de Deus é conhecida, que você passa a experimentar e ter momentos inesquecíveis com Deus. Momentos inesquecíveis com Deus. Teve uma vez, eu gosto sempre de trazer exemplo da minha vida para que vocês tenham clareza do que eu tô ministrando. Teve uma vez que a gente estava morando em Natal, hoje a gente está morando em São Paulo, e nós estávamos passando por uma situação muito difícil de forma financeira, bem específico no financeiro. E aí eu lembro de meu marido ter, meio que questionado Deus sobre algumas situações, ele não estava conseguindo entender, não estava tendo clareza, e aquela situação estava cada vez ficando pior, e não melhorava, mesmo que a gente tentasse fazer tudo que a gente fazia. Inclusive, nessa época, a gente não frequentava igreja nenhuma. Nós éramos Cristo em casa, sabe? O pessoal que ora a Deus, lê, amém, tá lá, tá em casa, tá buscando a Deus, mas não nos submetimos a um líder, né? Nós não éramos servos. E aconteceu uma situação que ele não aguentava mais estar no trabalho dele, ele pediu demissão. Só que quando ele pediu demissão, ele não recebeu o retroativo daquilo que ele havia trabalhado. E aí o dinheiro que iria entrar, o dinheiro que nós estávamos contando para entrar, não entrou. Eu falei, e agora? Como é que vai ser? A gente não tá trabalhando, né? Eu tô tentando vender, mas nenhuma venda sai. E agora, Deus? E agora? E aí no último dia de trabalho dele, ele sentiu no coração de olhar o valor, olhar uma conta nossa que a gente nunca mais tinha mexido nela. Por muito tempo a gente não tinha mexido nela. E o valor, tinha um valor caído nessa conta. Exatamente contabilizados 1 mês ao dia que ele questionou Deus sobre as situações que estavam acontecendo na nossa vida. E o valor que tinha na nossa conta estava sem remetente. Sem remetente. Não tinha o direcionamento da conta que tinha chegado, que tinha enviado o valor para nossa conta. E tinha mais. Tem mais. Era o valor exato que seria o valor da demissão dele, o valor retroativo aos dias que ele tinha trabalhado. É coincidência? Me diz aqui nos comentários, isso foi coincidência ou foi deucidência? Escreve aqui pra mim, eu quero saber se você tá entendendo o que Jesus-cidência. Escreve aqui pra mim nos comentários se você tá entendendo aquilo que Deus tá querendo falar com a gente.
o que Deus está querendo trazer clareza pra gente? Foi coincidência ou foi Jesuscidência na nossa vida? No dia que aconteceu isso, no dia que, sabe? Enfim, seja muito bem-vinda, Bispa, à nossa live Bom Dia Valente. Seja muito bem-vindo, Robson, à nossa live Bom Dia Valentes. Escreve aqui pra mim nos comentários, Cristocidência. Pode escrever, foi isso. E eu confirmo. E esse dia foi um dos momentos mais inesquecíveis na minha vida. Tanto que toda vez que eu tenho a oportunidade de falar um testemunho, eu conto esse testemunho. Para testificar e aumentar a nossa fé em Cristo. E se Deus fez no passado, e Ele continua sendo o mesmo, isso significa o que, gente? Que Ele vai continuar fazendo. Que Ele vai continuar fazendo. Amém? Você tem certeza? Eu tenho a certeza disso. Você também tem a certeza disso? Que se Ele fez na minha vida, Ele pode fazer assim mesmo na sua vida. Ele pode fazer muito melhor na sua vida. Ele pode simplesmente fazer o extraordinário, o que Ele quiser. Quando você se deixa, se entrega por completo para Deus. Quando você se deixa ser moldado e transformado por Ele, é assim que acontece. E a partir daquele dia que aconteceu essa situação nas nossas vidas, a partir daquele dia, nós nunca mais fomos os mesmos. Nós nunca mais fomos os mesmos. Gente, foi algo extraordinário. E hoje, para mim, é um momento inesquecível na minha vida. Foi praticamente o início daquilo que Deus começou a fazer de extraordinário nas nossas vidas. E eu tenho certeza que com você não vai ser diferente. Amém? Seja muito bem-vindo à nossa live. Eu não sei o seu nome, mas escrito Uma Mulher Elegante. Que lindo esse arroba, Uma Mulher Elegante. Lindo, né, gente? Nós como leoas valentes de Deus, uma mulher elegante. Uma elegante mulher. E é exatamente isso que eu quero ministrar sobre o seu coração. Os momentos inesquecíveis, eles nem sempre vão vir de uma situação linda, maravilhosa, mas eles vão vir de situações que provam e nos forjam a ser quem somos. Os momentos inesquecíveis com Deus é o amor dele por nós. É ele se manifestando de forma extraordinária nas nossas vidas. É ele mostrando o cuidado dele conosco. E eu lembro que o meu marido falou assim, quando eu abri a conta e eu vi aquele valor, automaticamente veio muito forte pra mim assim, nunca duvide? Nunca questione meu modo de agir. E eu lembro que quando ele falou isso, eu só sabia agradecer a Deus e chorar, porque tinha sido algo diferente e nunca tinha acontecido nas nossas vidas. Seja muito bem-vindo, Jonathan, à nossa live Bom Dia Valentes. Nós estamos falando sobre momentos inesquecíveis com Deus. E esse foi o primeiro de muitos que aconteceram na minha vida. Eu não vou ficar falando muito, né? Mas porque eu quero explanar a ministração aqui. Mas é específico para você que está aqui na live. Os momentos inesquecíveis com Deus. Depois eu quero saber se você teve algum testemunho nesse nível. Eu vi que a Laís colocou e falou assim, já aconteceu comigo também. Depois eu quero entender essa história direitinho pra gente compartilhar. Amém? Seja muito bem-vindo à nossa live, Art Color. Ou seja, antes que a nossa história existisse, já existia o propósito de Deus para as nossas vidas. Antes que existisse o problema, sabe esse problema que tenta tirar a sua paz, já existia a solução. Amém? Antes da luta, sabe essa luta que você talvez esteja passando? Já existia a promessa. Ou seja, tudo que vem antes, Cícero, seja muito bem-vindo, Cícero, de Barueri, São Paulo. Olha, seja muito bem-vindo, eu também tô falando aqui de Barueri. Seja muito bem-vindo. E foi exatamente por isso que Jesus veio. Seja muito bem-vindo à nossa live, Valdivino. Ele veio para restaurar o plano original do Pai. Você que já ouviu essa live mais de uma vez, você conseguiu anotar o que é o plano original do Pai? Você sabe o que é o plano original do Pai? Quem aqui na live se propõe a escrever no comentário qual é o plano original do Pai? Eu quero ver se você está conectado e ligado com o que foi ministrado durante essa semana.
Alguém escreve para mim, por gentileza, antes de eu começar a explicar e falar o que é o plano, qual é o plano original do Pai? Alguém se atreve a fazer isso? Eu quero ver se você é corajoso e corajosa. Esse leão e essa leoa valente, se você tem a coragem de escrever aqui. O plano original do Pai é esse. O plano original do Pai é esse. Eu quero ver se você tem a coragem de escrever aqui. Quero ver quem vai ser o valente e corajoso que vai escrever antes de eu ministrar. Não tenha medo de errar, não, tá? Não tenha, fique tranquilo. Se você colocou uma coisa que não tem, se você acredita que é uma coisa e você vai escrever e não é exatamente aquilo que eu vou ministrar, não tenha medo de fazer isso. Você tá aqui, assim como eu, aprendendo sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Eu vou dar um minutinho, ó. Meu vai dar 9h40. Se não escreverem até 9h40, eu já ministro logo e falo logo pra você. Tá bom? Vamos lá. Quem aqui... Ninguém... Gente, eu não acredito que ninguém vai escrever sobre isso. Ninguém vai ter coragem de escrever o que é o plano original do Pai. Vamos lá. Deixa eu ver quem tá na live aqui pra eu ver, pra eu chamar o pessoal. Bora, Débora. Cadê você, mulher valente? Escreve aí. Grace, cadê você? Valdivino, Bebé, Maria, Cícero, Laís, minha mãe. Alguém de vocês vai escrever aqui na live? Tá vendo? A minha mãe escreveu aqui. Eu assisti todas, mas eu não me lembro. Pois agora você não vai esquecer mais. Vamos lá. João colocou, João 3,16. O que tá escrito em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Faz parte, João. Olha, João. João não. Cícero foi lá e falou. João. Gente, não sei porque eu quero te chamar de João. Cícero foi lá e deu a passagem. Vamos ver se é isso mesmo. Jesus apenas não veio dar o filho dele e tirar você do inferno. Preste atenção. O plano original do Pai é devolver você ao Pai. Lembra que ele entregou o filho dele para morrer naquela cruz pelos nossos pecados, como o próprio Cícero colocou João 3,16? Ele veio simplesmente trazer a gente de volta para o Pai, cancelar por completo a culpa, ele veio quebrar as cadeias e ele veio devolver a comunhão. O que é comunhão com Deus? Jesus declarou em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai a não ser por mim, senão por mim. Ou seja, o plano original do Pai é devolver você ao Pai. Foi quando ele entregou Jesus para morrer naquela cruz, amém? Ele também veio quebrar as cadeias, quebrar as correntes que nos prendiam. Ou seja, já não há mais nada, você é livre, amém? Ele veio restaurar a sua identidade e veio cancelar a culpa. Lembra que a gente falou semana passada sobre culpa, condenação? Que às vezes o inimigo tenta colocar que nós não somos dignos de sermos filhos de Deus, que nós não podemos chegar ao Pai com pecado. Lembra sobre isso? Jesus veio exatamente para quebrar isso e fazer com que você se sinta amado, se sinta digno, se sinta honrado como filho de Deus. É exatamente o plano original de Deus. Amém? Observe, Jesus é o caminho. Em João 14,6 fala assim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. Mas o caminho conduz ao Pai. Jesus é o caminho. E o caminho conduz ao Pai. Vocês entenderam? Eu vou já explicar o que significa essa frase, porque ela parece ser uma coisa, mas não é. Certo? Na cruz, exato, Cícero, exato. Ele colocou assim, ele veio e pagou os nossos pecados. Exato. Ah, Maria, entendi. Então tá bom. Então a partir de hoje você vai começar a assistir todas as lives, amém? Para que você tenha a ciência daquilo que está sendo ministrado sobre as nossas vidas. Ela colocou assim, a primeira vez que eu estou assistindo as lives. Tudo bem, tá tudo certo. Fica em paz, tá bom? Ele diz assim, na cruz, como Cícero colocou em João 3,16, ele resolveu aquele problema chamado pecado, certo? Como ele acabou também de falar, ele pagou... Exato. A dívida que existia já não existe mais. Na ressurreição, ele inaugurou uma nova criação. Lembra que eu falei sobre ele tirar a gente do... Eu acho que eu já ministrei sobre isso. Sobre quando Jesus se entregou naquela cruz, ele tirar a gente do império das trevas e nos transportar para o reino da luz.
Foi exatamente isso que ele fez. Ele inaugurou nas nossas vidas uma nova criação. E na reconciliação, ele nos devolveu a casa do Pai. Depois eu escrevo, tá bom? É só pra eu já vou finalizar. Já estamos chegando no final da live. Uau, como assim? Já estamos chegando no final da live, meus irmãos. A gente não precisa falar muito, a gente precisa deixar o Espírito agir. Amém? Ou seja, ele tomou o nosso lugar para devolver-nos ao lugar de filhos. Ou seja, ele se fez pecador no nosso lugar para devolver o nosso lugar de filhos. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, tudo aquilo que nos tirava paz. Ele levou sobre si naquela cruz, quando ele morreu naquela cruz. Quando ele se entregou, ele não morreu, quando ele se entregou naquela cruz. A morte não teve poder sobre a vida dele, porque ele não morreu. Ele se entregou. Você percebe que tem uma diferença enorme entre se entregar e morrer? Morreu de morte física, né? Mas ele que se entregou. E aí, nesses 3 dias que ele passou morto, ele foi lá no inferno. Ele foi lá no inferno e derrotou. Ele derrotou o inimigo que era o rei sobre as nossas vidas. E aí, quando ele derrotou, ele pegou a chave do inferno e falou: agora essa posse é minha. Você não tem mais poder em relação à vida das pessoas que vão se tornar uma nova criatura. E aí, o que aconteceu? Ele ressuscitou. Ao 3º dia, ele ressuscitou. E quando houve esse ressurgimento, né? Essa ressuscitação, automaticamente, nós nos tornamos filhos. No sepulcro, o lenço ficou dobrado. Jesus deixou o recado. Exato. Era isso que significava, exato, antigamente. Ou seja, gente, vocês não têm noção. Gente, meu Deus, vocês não têm noção do que Jesus fez para cumprir a vontade do Pai dele. Jesus entregou o unigênito. Lembra da semana passada que a gente falou sobre isso? Jesus entregou o único... Deus entregou o único filho dele, Jesus, para se entregar naquela cruz e fazer com que ele não se tornasse o único, mas se tornasse o primeiro de muitos como eu e você. Aí Jesus passou a não ser mais único, né? Ele passou a ser o primeiro, o primogênito de todos os outros. Amém? Ou seja, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Em Romanos 8, 16, 17 diz assim: o próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se filhos de Deus, também herdeiros de Deus e co-herdeiros em... Acabei de ministrar, eu nem tinha prestado atenção que estava nesse versículo. Amém? E em Romanos 8 também diz assim, 12, 14. Vocês não percebem que não devemos 1 centavo à velha vida, na qual a pessoa tem de fazer tudo por si? Não há nada nessa vida para nós, nada mesmo. O melhor a fazer é dar a ela um enterro definitivo. E se engajar na nova vida, o Espírito de Deus nos chama. Há muito que fazer e lugares para reconhecer. Lugares para conhecer. Ou seja, aquilo que era do passado, aquilo que era velho, ficou no passado, já não faz parte da nova criatura que nós somos, da nova vida que ele nos deu. Amém? Ou seja, nós como filhos dele temos, ele nos deu por herança tesouros enterrados não de nós, mas para nós. Amém? Como foi ministrado, antes de qualquer coisa já existia um propósito, uma promessa de Deus para as nossas vidas. Talvez, eu não estou falando que é verdade, talvez você tenha muitas das vezes acreditado mais nas situações contrárias que têm acontecido na sua vida do que na própria herança que ele deixou para nós. Analise o que eu falei. Talvez, por muitas das vezes, você tenha acreditado mais nas circunstâncias contrárias, nas crises, nos problemas, do que na própria herança que Deus deixou para nós. Mais no diagnóstico contrário, mais nos problemas contrários
mais na escassez, mais na falta de dinheiro do que na própria palavra de Deus, do que na própria promessa de Deus. Mas hoje, Deus está nos reposicionando para a identidade que Ele nos deu. Lembra sobre quinta-feira, quando foi ministrado sobre a identidade daquela mulher do fluxo de sangue, que ela era reconhecida pelo problema e não de fato por quem ela era, pelo nome dela? Mas Deus foi lá e falou: filha, quando ela automaticamente sentiu que havia sido curada, que ela falou: foi eu que te toquei, Senhor. Quando ele vai falar com ela, ele chama ela de filha, ou seja, ele restaura naquele momento a identidade dela, mesmo que não esteja escrito na Bíblia, na palavra de Deus, o nome dela, naquele exato momento em que Jesus chamou ela de filha, ele ministrou sobre a vida dela uma nova identidade, porque ela creu, porque ela acreditou, e ela em momento nenhum, ela colocou uma dúvida no coração dela, uma dúvida na mente dela, se ela seria ou não curada, mas ela cria e acreditava que ela ao tocar na orla da roupa que ele vestia, ela seria curada. E foi exatamente isso que ele fez. Ou seja, é exatamente isso que Deus está ministrando sobre as nossas vidas. Para vivermos momentos inesquecíveis com Deus, Ele está totalmente nos transformando e todos os dias nos moldando e renovando a nossa mente para que nós saibamos quem nós somos em Deus, qual a nossa identidade em Deus. Amém? Porque se você entende quem você é em Deus, se você sabe qual é a sua identidade em Deus, você sabe como acessar a herança que Deus deixou para nós. Aí você fala assim para mim: poxa, Calidiane, mas pastor, eu tô vivendo tantos problemas, tantas crises, parece que nunca vai acabar, parece que só aumenta, parece que eu não vou conseguir acessar essa riqueza, esses bens, tudo aquilo que Deus tem na Bíblia para mim. Mas por quê? Por que eu tô passando por isso? Aí eu volto lá e falo: é a sua forja. Lembra da forja? Que é necessário passar por um processo até você de fato alcançar a plena transformação, até você de fato receber o presente de Deus, mas Ele não te deixa sozinho. Pode parecer que você está sozinho, mas Ele não está sozinho. Você não está sozinho. Às vezes Deus está sussurrando para você algo que você precisa ouvir, mas você não se deixa ouvir porque você está muito concentrado naquilo que está fora, e não naquilo que está dentro. Esse foi Revelation do céu, tá, gente? Não estava nada escrito isso aqui no meu manuscrito aqui, não. Às vezes a gente se deixa levar pelas vozes contrárias. E ao invés de a gente focar apenas em uma voz que está sussurrando aos nossos ouvidos, a gente não consegue. Por quê? Porque a gente está ouvindo o que está dizendo o contrário. A gente está focado nos problemas, a gente está focado na doença, a gente está focado nas situações, a gente está focado no financeiro, a gente está focado em muitas coisas, menos naquilo que devia, de fato, ter a nossa atenção. E sabe qual que é o segundo dele, gente? Assim como Paulo disse de momentos inesquecíveis, é que chegou o tempo de vivermos esses momentos inesquecíveis. Lembra que eu falei do momento inesquecível da minha vida? Que eu passei por aquela situação e Deus fez como se fosse um marco na minha vida? Ou seja, Deus está fazendo a mesma coisa com você hoje. Ele vem ministrando a semana toda, desde domingo, que Ele quer ter momentos, Ele quer fazer da sua vida momentos inesquecíveis. Não há mais tempo de nós vivermos no passado. Não há mais tempo de nós lamentarmos pelas coisas que se passaram. Não há mais tempo de ficarmos presa àquilo que antes parecia ser bom. Chegou o tempo de nós vivermos algo novo, vivermos a nova estação, vivermos momentos inesquecíveis com Deus. Vivermos momentos inesquecíveis com Deus. E sabe como é que você vive momentos inesquecíveis com Deus? Pela fé. Sendo íntimo dele. Exato. Sendo íntimo dele. É assim que você vive momentos inesquecíveis com Deus. Em Romanos 4:21 diz assim: estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Plenamente convicto. Quando nós estamos plenamente convictos que Deus cumprirá a promessa dele nas nossas vidas, nós não nos deixamos
A gente pode até às vezes ficar cansado. Não vou falar pra vocês que às vezes não, sabe, bate aquele negócio de tipo, meu Deus. Mas amém, Senhor. Automaticamente, quando a sua mente tenta te colocar pra baixo, você renova e fala, opa, peraí, que eu sei quem tá na minha frente. Peraí, que eu sei quem é o meu Deus. Peraí, eu sei quem é o Senhor dos Senhores, quem é o Rei dos Reis. Eu sei que Ele nunca perdeu uma batalha. Eu sei quem eu sou nele. Eu sou filha, eu sou filho. Meu filho, quando você entende quem você é, quando você tem a certeza e a plena convicção de quem você é, você não fica parcialmente convencido. Você não fica emocionalmente animado. Você, ai, que legal. Aí depois você fala, mas por que eu tô tão animada assim? Quando você está plenamente convicto de quem você é em Deus, plenamente convicto, é aí que você começa a viver momentos inesquecíveis com Deus. A fé, ela não apenas acessa aquilo que Deus já liberou. Ela não apenas faz isso. Amém? A fé, ela te traz a certeza que aquilo já aconteceu. Ela não apenas vai acessar aquilo, não. Ela te traz a certeza. Ela te traz a materialização de que aquilo já aconteceu. Amém? Em Marcos 11, 23, eu já estou finalizando, gente. Diz assim, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer se fará o que diz, assim será com ele. Ou seja, lembra que eu falei que a fé, ela simplesmente não vai acessar aquilo que Deus já liberou, mas ela vai materializar? É exatamente o que está dizendo em Marcos 11, 23. Quando você tem a certeza e não duvida que aquilo acontecerá, é assim que vai acontecer quando você falar para o monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração. É exatamente isso que você vai ver com os seus olhos. É exatamente isso que você vai ver. A montanha saindo do lugar dela e se jogando no mar. Indo para o mar. É assim que acontece nas nossas vidas. É assim que acontece. Cícero colocou aqui um versículo, Hebreus 11, 1. Eu não consigo abrir na Bíblia agora, mas depois eu vou dar uma analisada para falar para vocês. Ou seja, perceba 3 movimentos da fé. O primeiro, dizer. Eu criei e por isso falei, certo? Depois, os seus ouvidos, eles estão ouvindo, certo? Ouvindo aquilo que você falou. Você não duvidou, você falou, você decretou, você creu, falou. Os seus ouvidos ouviram e entenderam aquilo que você está falando. E aí, qual é o terceiro? Você não duvidou, você creu e seguiu fielmente aquilo que você está falando. É automaticamente assim que acontece. Quando nós estamos vivendo em total intimidade com Deus. Em plena comunhão com Deus. Em Tiago 1, 6 e 7, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se... Exato, Cícero. Tiago 1, 6 e 7 diz assim, o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Ou seja, se você duvida, você não tem a certeza. Se você duvida, você titubeia. Acho que é titubeia a palavra que fala. Se você duvida, você balança e você pode até cair. Se você duvida. Mas se você crê, virão ventos fortes, tempestades que arrastarão milhões de coisas, milhões de pessoas, mas você se mantém forte. Sabe por que você se mantém forte? Porque você está firme na rocha. E quem é a rocha? Escreve aqui para mim nos comentários quem é a rocha das nossas vidas. Escreve aqui, eu quero saber se você está entendendo o que está sendo ministrado. Quem é a rocha das nossas vidas? Quem é a rocha? Se você está firme na rocha, você sabe que você não pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir o mar, pode vir as ondas, pode vir tudo. Mas quem é a nossa rocha? Muito bem, graça é Deus.
Nós estamos firmes nele. Já era. Não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Ou seja, nós podemos nos perguntar, nós podemos questionar, mas duvidar não. Duvidar não. Nós podemos falar, Senhor, e aí? Cadê a cura? Cadê o milagre? Cadê a restauração? Cadê a reconciliação? Cadê a provisão? Cadê? E aí ele fala para você, a solução já está com você. A solução está dentro de você. A solução está dentro de você. Sabe por que ele fala isso? Para mim e para você? Porque ele já deixou o Espírito dele habitando dentro de nós. O Espírito Santo dele já habita dentro de nós, já faz morada dentro de nós. E aí ele fala que é o nosso fiel amigo, consolador, ajudador, Espírito Santo. Ele já deixou uma parte dele. Eles são três, né? A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele já deixou o Espírito Santo habitando dentro de nós. E se ele já deixou habitando dentro de nós, nós já temos a solução, nós já temos a resposta. Nós já temos as respostas para todas as perguntas. Às vezes a gente não tem clareza, é diferente de não ter a resposta. Mas ele já deixou. Seja muito bem-vindo à nossa live. Bom dia, Valentes, minha irmã Calídia. Em Efésios, para finalizar, meus irmãos, em Efésios 1:3 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo. E na versão a mensagem diz assim: como Deus é maravilhoso e que bênção é Ele. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos leva aos mais elevados lugares de bênção. Aqui diz, ele nos abençoou. Não diz que ele vai nos abençoar, que vai acontecer, não. Ele já trouxe para o presente, ele nos abençoou. Ele não fala, talvez nos abençoe. Não. Ele já decretou, ele já trouxe para o presente, ele nos abençoou. Ou seja, a bênção já foi liberada, meu irmão e minha irmã. A bênção já foi liberada, a herança já foi entregue. O problema nunca foi Deus liberar. O problema, na maioria das vezes, é nós acertarmos aquilo que já está liberado. Aquilo que já está liberado. Mas eu profetizo sobre a sua vida que nós, não só você, mas nós desfrutaremos e vivenciaremos e acessaremos e materializaremos a herança que Deus deixou para nós nessa terra. Nós não passaremos pela nova estação, mas nós desfrutaremos dessa nova estação que já está sobre as nossas vidas. Amém? Você concorda comigo com essa palavra? Que você vivenciará momentos inesquecíveis com Deus e que começará a partir de hoje, a partir de agora. Não tem um depois, não. Não existe depois. Porque o depois, o amanhã, pertence a Deus. Então, se Ele nos deu hoje, hoje será o dia em que o extraordinário de Deus acontecerá nas nossas vidas. É o hoje que nós precisamos vivenciar. É hoje que nós precisamos trazer para o agora. Parar de viver no passado e no futuro, mas desfrutar do presente, daquilo que Deus te deu. Daquilo que Deus já te deu, daquilo que Deus já nos abençoou, daquilo que Deus já liberou. As bênçãos já estão liberadas. A palavra dele já foi decretada, já foi dita sobre as nossas vidas. Já há uma herança para nós nessa terra. Amém? Amém? Você pode concordar comigo dando um amém, um glória a Deus, um aleluia. Tô vendo que o pessoal tá comentando, reagindo à palavra. Isso, reaja à palavra de Deus. Reaja ao mover de Deus. Reaja àquilo que Ele tem para as nossas vidas e aquilo que Ele está ministrando sobre a sua vida e a minha vida. Reaja, reaja. Seja um crente ativo. Não seja um crente passivo.
Seja um crente que entende que Deus está ministrando sobre as nossas vidas coisas novas, um tempo novo, uma estação nova. E essa estação já começou. Sabe aquela música que fala da Mariana Valadão? Começou e não vai acabar. O tempo chegou e só vai melhorar. Ou seja, é essa música que eu quero que você ouça hoje. Você ouviu agora na minha boca, mas coloca essa música para tocar no seu carro, na sua casa e internalize ela. Por que eu falo internaliza? Porque às vezes a gente está só ouvindo, mas está deixando passar. Ouça essa música, cante essa música, adore ao Senhor com essa canção, para que justamente o seu interior entenda que não importa. Entenda o que eu vou falar. Não importa os problemas, as situações contrárias, o seu financeiro que ainda não está 100%, aquela doença que ainda para você não parece ter sido curada, mas Deus já te abençoou. Deus já te deu a cura. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir e aperfeiçoar ainda mais e mais. Amém, meu irmão? Fique com essa palavra de Deus. Que hoje seja algo que Deus se manifeste de forma extraordinária nas nossas vidas. Amém? E eu queria saber de vocês, tem alguém que precisa de alguma oração? Tem alguém que precisa falar algum testemunho? Alguma coisa nesse sentido? Se você quiser uma oração, escreve nos comentários pra mim que a gente vai orar junto agora por você. Mas se você não precisar, falar, não, tá tudo bem, né? Eu já entendi. Mas eu queria dar um testemunho. Eu gostaria que você entrasse no perfil do nosso apóstolo, ou até mesmo no perfil da nossa igreja, @IRV-Alphaville, e contasse para nós qual é esse testemunho. O testemunho edifica a fé, meus irmãos. Se você tem um testemunho para contar da parte de Deus, sinta-se à vontade, escreva para nós, ou mande um vídeo falando o que aconteceu na sua vida, né? A gente ministra a palavra de Deus, a gente também quer saber se a palavra tem sido penetrada e tem feito aquilo que bem lhe apraz. Se ela tem de fato se manifestado na vida de vocês de forma extraordinária. Nós queremos renovar a nossa fé, amém? Nós queremos aumentar aquilo que Deus já deu para nós, amém? Se você tem alguma coisa nesse sentido, se você quer fazer um pedido de oração, mas você não quer que ore agora, mas gostaria de fazer uma oração no segundo momento, escreva para nós também. E se você não é membro da nossa igreja Resgate de Valentes, né? Amém, Michael. Nós vamos orar por ele, sim. E se você que não faz parte da nossa igreja, mas deseja se tornar um membro online da igreja IRV, Resgate de Valentes, porque você não consegue estar presencialmente, manda também uma mensagem pra gente no direct, que a gente entra em contato com você para você responder um forms e em breve começar a ser pastoreado pelos nossos pastores da nossa igreja. Amém? Qual que é o nome dele? Moacir, né? Entendi. Ele retirou um tumor no cérebro. Amém. Então, vamos. Tem mais alguém com pedido de oração? Se tiver, você me avisa que a gente inicia. Ô, Michael, você falou, o nosso apóstolo já chegou a orar por ele ou ainda não? Ou, você ficou sabendo essa notícia agora? Só para eu entender se já foi ministrada uma palavra de cura sobre a vida dele ou não. Escreve aqui para mim, por gentileza, para a gente começar a oração. Por favor. E se alguém mais tiver o pedido de oração, fica à vontade pra gente orar aqui. Com certeza, Laís, com certeza. Você pode se tornar um membro online da nossa igreja, sim. Tá bom? Nós temos alguns membros online. Fico sabendo agora. Perfeito, Michael. Nós temos alguns membros online, Laís, de alguns estados que não fazem parte de São Paulo. Tá bom? E aí eles são acompanhados pelos nossos pastores da nossa igreja. Inclusive a gente tem um casal que a gente pastoreia e também tem um outro casal também que a gente faz da mesma forma, tá bom? Aí só peço que você mande uma mensagem pra gente no privado pra justamente a gente entrar em contato com você e fazer o forms que eu citei, tá bom? Amém. Entendi, Michael. Perfeito. Vamos lá. Pra você que tá em casa e não tá dirigindo, nós vamos orar agora pela vida do Moacir, né? É amigo do Michael. O Michael também tá passando por um processo de cura e nós temos a certeza que o Michael já foi curado, amém? Mas agora nós iremos orar especificamente pelo amigo do Michael, o Moacir. O Moacir, ele fez, deixa eu só ler aqui, ele fez uma cirurgia, retirou um tumor cerebral e está na UTI, fez 2 hemodiálises.
Amém. Entendi. Tá, vamos lá. Nós cremos na cura do Moacir, amém? Mas que seja feita a vontade de Deus. Então feche seus olhos agora onde você está, se você puder fechar seus olhos. Se você não puder fechar seus olhos, não tem problema, mas receba essa palavra. Amém? Pai, nós estamos mais uma vez aqui na tua presença, Senhor, para primeiramente te agradecer. Te agradecer por esse dia maravilhoso. Te agradecer porque tu faz coisas infinitamente mais e além daquilo que nós podemos imaginar, pensar ou sonhar. Tu sempre nos surpreende, Pai. Tu traz coisas boas, tu traz coisas novas. Tu renova todos os dias os nossos dias nessa terra, Pai. E nós somos gratos por ti, Pai. Mas agora, especificamente, Pai, nós oramos pela vida do Moacir. O Moacir, ele é um amigo do membro da nossa igreja, o Maicon. E nós sabemos, Pai, que tudo acontece conforme a tua vontade, Pai. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Pai. E nós pedimos especificamente pela vida do Moacir. Ele teve um tumor cerebral. Ele retirou esse tumor cerebral, essa infecção maligna, algo que tentava fazer com que houvesse um processo de morte sobre a vida dele, mas tu, com as tuas mãos poderosas, fez com que isso, que parecia ser algo ruim, se tornasse algo bom, porque tu conseguiu, através das mãos dos médicos, retirar esse tumor, que era para a morte dele, mas hoje nós ministramos vida e saúde sobre a vida do Moacir. Mesmo que as situações pareçam contrárias como foi ministrado, a tua palavra diz que tu é vida, tu é caminho, verdade e vida. E nós ministramos vida e saúde sobre a vida do Moacir. Esse Moacir, ele será usado para testemunhar aquilo que tu faz na vida das pessoas. Ele trará um testemunho de cura, um testemunho de restauração, um testemunho, Pai, que transformará vidas. Não só a vida dele será transformada, mas ele, através da vida dele, ele trará muitas almas e ganhará muitas almas para ti, Senhor. Porque tu não fez esse processo à toa, tu não fez simplesmente por fazer e fazer com que ele morra, mas sim para trazer vida, que ele morra para as coisas do mundo, que ele morra para tudo aquilo que tirou ele do direcionamento e não fazia ele se tornar filho, mas a partir de hoje nós ministramos cura, saúde, restauração sobre a vida dele, e a partir de hoje começa o processo de vida dele na vida dele, o teu processo de vida na vida dele, um processo que vai mudar. Vai ser um reboliço na vida dele. Ele não vai entender o que está acontecendo, mas ele vai entender especificamente que é tu ministrando sobre a vida dele, que é tu fazendo com que ele entenda quem tu és na vida dele, que tu és o eu sou, tu és o caminho, a verdade e a vida, tu és aquele que tira tudo aquilo, Pai, que tu abre o caminho, que tu traz clareza, que tu traz direcionamento, que tu traz alinhamento, mas principalmente tu é o nosso fôlego de vida. Tu é aquele que tira todo o processo de morte. Tu é aquele que tira toda a enfermidade. Tu é aquele que cura. Mesmo quando todos desacreditavam, tu é aquele que traz vida, fôlego de vida e cura. Principalmente sobre a vida do Moacir. É assim que nós ministramos sobre a vida dele. Amém? Nós já cremos, Maicon, que a partir de hoje, o Moacir começa a entender quem é Deus na vida dele, a entender que só Deus pode fazer o extraordinário na vida dele. Amém? Depois eu quero que você converse com os familiares, né? Não dá pra conversar com ele, mas com os familiares, e ministre sobre a vida dele cura todos os dias. Agradeça. Ministre não. Agradeça pela cura que Deus já está ministrando sobre a vida dele, porque nós já oramos. Amém. Entendi. Nós já oramos pela cura dele, e agora que seja feita a vontade de Deus. Deus é um Deus que traz vida quando parecia estar morto. Deus é um Deus que faz reviver. Sabe o vale de ossos secos? Sabe quando o profeta perguntou para Deus se ele podia fazer aqueles ossos voltar à vida? E ele fala, profetiza sobre eles, sobre aquele vale de ossos secos, e quando ele profetizou, automaticamente os ossos começaram a se juntar, começou a criar carne, e aquele exército que parecia ser só osso voltou à vida. É isso que aconteceu na vida do Moacir hoje.
Aquele processo de morte que parecia vir para a morte mesmo, na verdade vai trazer a vida. E através da vida dele, haverá testemunho. Haverá testemunho através da vida dele. Amém? Rosimara, estou no celular dos meus professores sobre a questão da... Glória a Deus. Rosemara, Deus já está na frente. Quando Deus vai na frente, nada paralisa aquilo que ele já tem como finalização. Amém, minha irmã? É isso mesmo. Deus já está na frente. Se ele está na frente, minha irmã, fica em paz. Deus já está na frente, então ele já está conduzindo, ele já está indo na frente, está resolvendo tudo aquilo que parecia ser empecilho para a finalização dessa construção. Nós temos a certeza disso. Sobre uma construção na minha área de trabalho. Eu creio que essa finalização já está acontecendo. Amém? Mais alguém precisa de um pedido de oração? Tem um pedido de oração para fazer? Se não tiver, a gente vai encerrar a live. Mas não esqueçam, gente. Hoje tem duas coisas importantes. Além dessa live Bom Dia Valentes e agora de manhã, nós também temos pela parte da tarde, entre tarde e noite, na verdade é noite, né? 6h30, a live do nosso apóstolo. Live Hora H. A palavra certa na hora certa. Amém? E nós estamos falando sobre o propósito de verdade. Quem nós somos em Deus? Testemunho? Glória a Deus, Rosimara. Depois você escreve pra gente, por favor, para justamente a gente colocar e levantar e aumentar a nossa fé em Deus. Amém? Estamos falando sobre propósito de verdade. Se você ainda não entendeu o que é o propósito de Deus na sua vida, eu sugiro que você assista desde a primeira live até a live de ontem, para que Deus fale profundamente com você e você entenda qual que é o seu propósito em Deus, tá bom? E mais tarde, após a live, 18h30, nós temos a nossa quinta profética. A quinta profética, gente, ela é especificamente para aquelas pessoas que precisam de cura, da manifestação da glória de Deus, de uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento. Gente, vocês não têm noção do que acontece nesse culto de quinta. Mesmo quem está online, recebe aquilo que Deus manifesta lá presencialmente. Mas quando você está presencialmente... Eu não sei, eu nunca assisti um culto online. Na nossa igreja, eu nunca assisti um culto online. Mas quando você consegue estar presente... Eu sinto algo sobrenatural sobre o meu corpo. Eu não sei nem explicar o que acontece. Mas eu sei que Deus se manifesta de forma extraordinária. Então, se você que mora nas regiões próximas a Barueri, ou se você quer de fato estar presente no culto, sinta-se à vontade. O culto começa às 8h da noite, tá bom? E Deus se manifesta de forma sobrenatural. Mas caso você não consiga, assista pelo menos online para receber também e não ficar de fora. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus e até mais tarde. Beijo!